Quero te convidar, abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Quando você vai abrindo, eu vou te dizendo o seguinte, que o livro de Reis, primeiro e segundo, e também o livro de Crônicas, são livros como se fossem histórias do reinado registradas, como se fosse um grande livro de atas dos palácios. Portanto, aqui nós encontramos como os principais acontecimentos do povo de Israel. E tiramos princípios valorosos. Primeiro Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 9. E eu quero falar com você hoje sobre esse tema. Que tipo de sabedoria precisamos para a vida? Que tipo de sabedoria precisamos para viver? Diz a palavra do Senhor: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não lhe pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e os serviços dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executardes juízo e justiça. Senhor Deus, pedimos que a tua palavra anunciada, proclamada nesta noite, venha nos trazer desafio para a vida, desafio para começar a partir desta noite mesmo, desafio para começar nesta semana que está entrando, para sermos, ó Deus, espelhos neste mundo, inclusive no tipo de sabedoria que precisamos com ela testemunhar o Senhor. Ajuda-nos a isso, ó Pai, que a tua palavra entre em nossos corações, não deixa que nada tire, Senhor, a atenção que precisa ser reservada para as mentes e corações e ouvidos para a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, vá trabalhando entre nós e traduzindo tudo aquilo que ouvimos em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Que tipo de sabedoria precisamos para a vida? Era século VI antes de Cristo, quando Salomão assumiu o reinado e ele orou a Deus, vindo ele no lugar de seu pai Davi, que foi o maior dos reis de Israel. Ele orou a Deus pedindo sabedoria. Ele orou a Deus pedindo para que Deus lhe desse sabedoria. E a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: Deus diz: peça o que você quiser, Salomão. E aí ele pede sabedoria. E Deus diz: se você tivesse pedido outras coisas, talvez não seria tão importante. Se você tivesse pedido riqueza, fama, glória, mas você pediu sabedoria. Então, com a sabedoria que eu vou te dar, você vai ter todos os outros desdobramentos na vida, todo o sucesso no reinado que você precisa. Versículo 12
de 1 Reis, capítulo 3, diz assim: eu te darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Portanto, Salomão foi o homem mais sábio, e não há alguém mais sábio do que Salomão, mesmo no futuro. É o que diz a palavra do Senhor. A sua sabedoria tornou-se conhecida, a sua sabedoria transpôs fronteiras. Salomão ficou famoso pela sua sabedoria percorreu o mundo e chegou a um reino entre Etiópia e Iêmen, chamado Sabá. E a rainha de Sabá, a rainha desse reino, veio procurar Salomão. Viajou aproximadamente 2.000 quilômetros, creio que 30 quilômetros por dia mais ou menos, 70 dias para ir, 70 dias para voltar, tão somente para conhecer a sabedoria de Salomão, para ouvir as palavras do homem mais sábio do mundo, para ver como é a vida de alguém que o mundo está dizendo, este é o homem mais sábio. O próprio Cristo, inclusive, fez menção ao encontro da rainha de Sabá com Salomão. E eu fico a perguntar, que sabedoria tão rara é essa que faz uma estadista montar a sua comitiva e viajar 2.000 quilômetros pelo deserto para ouvir a sabedoria? Que sabedoria é essa tão magnética, que gera tanta atração para alguém ouvir e ver a sabedoria de Salomão? Que sabedoria é essa tão exuberante, que termina com a conversão da rainha pagã a Deus? Eu diria que na verdade são 4 tipos de sabedoria que encontramos neste texto sagrado. E todos esses tipos de sabedoria, nós podemos analisar e trazer para nós, procurar aplicar para a nossa vida, procurar aprender com Salomão. Portanto, eu te convido a passear por esse texto. Primeiro tipo de sabedoria, a gente chama de sabedoria empírica, isso é experiencial, que não está só no campo da teoria, mas está no campo da prática, da vivência. E essa sabedoria é para traduzir conceitos teóricos em soluções práticas. Veja comigo, versículos 1 até o 3. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e compareceu perante o rei Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Guarde essas expressões, perguntas difíceis, tudo que trazia em sua mente. E Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Em outras palavras, ela veio prová-lo com teorias. Sabe quando alguém é cheio de teorias e vem para você com teorias, com teses, com coisas tão difíceis deste campo das ciências, e de repente você tem respostas do cotidiano, tem respostas sábias, da vida, da vivência. É isso que acontece nesse diálogo entre a rainha de Sabá e Salomão. Há questões que na vida exigem muito mais do que informações. As indagações mais difíceis da vida, aliás, não estão nesse campo das teorias, dos escritos, das suposições, etc. As perguntas mais difíceis da vida são as perguntas práticas. As perguntas mais difíceis da vida são do cotidiano. E aí que está a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é acúmulo de informação. Você senta num banco de faculdade e depois vai para um banco de mestrado, depois do doutorado, você está recebendo informação. Mas, além da informação, existe a prática, o colocar em prática o conhecimento, a prática no dia a dia, a prática coerente desse conhecimento.
é que a gente chama de sabedoria. Existe gente que não teve a oportunidade de assentar-se num banco de escola, assentar-se num banco de faculdade, e tem mais sabedoria para lidar com a vida do que esse. Então esta é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Aliás, nós nunca vivemos uma era de tanto conhecimento e tanto acúmulo de informação como vivemos hoje. Até o ano de 1900, o conhecimento ou a informação dobrava, duplicava a cada 100 anos. A cada 100 anos poderia-se dizer, hoje nós sabemos o dobro que sabíamos há 100 anos atrás. Sabe qual é o tempo para multiplicar as informações hoje? Cada 73 dias. A cada 73 dias o mundo já tem o dobro de informações sobre qualquer assunto que tinha há 73 dias atrás. No entanto, as pessoas morrem, matam, as guerras acontecem de forma animalesca. No entanto, os índices de suicídio aumentam, de violência doméstica, de abuso infantil e tudo mais. É o que está se cumprindo. A palavra de Deus, quando diz que a ciência iria se multiplicar, mas o amor iria se esfriar. E é esse o mundo sem sabedoria que nós estamos vivendo. Encontramos pela ciência a cura para os males do corpo, mas os males da alma se multiplicam desesperadamente. Ninguém consegue encontrar as soluções sábias para a vida. Por exemplo, você pode encontrar uma faculdade que lhe ensina a construir uma casa, arquitetura, mas você não vai encontrar uma faculdade que te ensina a construir um lar. Isso é sabedoria da vida. Você vai encontrar uma faculdade que lhe ensina como administrar os traumas emocionais, faculdade de psicologia, mas você não vai encontrar uma faculdade que lhe ensine a prevenir contra os golpes da vida. Isso se aprende com a vivência, com a sabedoria da vida. Isso se aprende aos pés de Deus, na vivência com Deus. Você vai encontrar uma faculdade que lhe ensina sobre Deus, teologia, mas não vai encontrar uma faculdade que lhe ensine a encher o coração de Deus, que lhe coloque mais próximo de Deus, que lhe faça um vencedor no mundo espiritual. Isso é a sua vivência com Deus, é a sua vivência de oração, é o seu quedar diante da palavra de Deus, a sua vida é que vai levar a isso. Então essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é o acúmulo de informação, sabedoria é o uso coerente das informações e do conhecimento. As palavras de Salomão não eram encharcadas de conhecimento, mas eram plenas de sabedoria. Há um abismo entre o conhecer e o saber. Então, você quer ter soluções práticas para a vida, para o dia a dia, para o cotidiano, para os relacionamentos, para o uso do dinheiro, para o uso do tempo, para a vida profissional. Eu e você precisamos de sabedoria, sabedoria de Deus para a vida, sabedoria da experiência, experiencial, empírica. Um segundo tipo de sabedoria, a vivencial, para traduzir conhecimento em comportamento. Agora preste atenção nesses versos aqui, 4 a 7, vendo. E o verbo aqui não é ouvindo. Até o momento, a rainha ouviu a sabedoria de Salomão. Agora ela vê a sabedoria. Versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e aqui a casa que edificara. Então diz respeito a uma casa de alguém sábio. A comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. Em outras palavras, agora a rainha vê a sabedoria. Até o momento ela ouviu, entrou com perguntas, Salomão com respostas. Agora ela começa a ver a sabedoria. A sabedoria de Salomão vai além de
conhecimento de assuntos difíceis. Ela vai para a prática, ela tem desdobramentos, ela se mostra na vida de Salomão. Eu quero chamar a atenção de você neste momento, neste tópico da pregação. Nesse segundo momento da narrativa, Salomão mostra a sabedoria ao invés de só falar sabiamente. Primeiro momento, ela ouve. Segundo momento, ela vê a sabedoria de Salomão. Alguém disse o seguinte: ver um sábio é mais importante do que ouvi-lo. E eu chego à conclusão de que as palavras sábias precisam ser seguidas de atitudes sábias, precisam ser seguidas de amostras de comportamento, senão são palavras vazias. Como eu te disse, o mundo já está cansado de tanta informação, de tanta teoria, de tanto palavrório, de tanta oratória, e as pessoas precisam, no mínimo, ver a sabedoria de um crente, de um cristão, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Veja comigo o versículo 7. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E o que ela viu? Ela viu o reflexo da sabedoria de Salomão em algumas áreas da vida de Salomão. Eu poderia dizer que o primeiro reflexo é a organização da casa de Salomão. Versículo 4. E a casa que edificara, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara. A pergunta é: a sua casa reflete sabedoria ou insensatez? É uma pergunta que fazemos. E não estou falando só da arquitetura, estou falando do ambiente da casa. Alguém certa vez me disse: pastor, é tão difícil quando vai chegando às 6 horas da tarde, porque eu tenho que ir para casa. E eu sei que é um momento difícil, porque minha casa é um inferno. A sua casa reflete sabedoria. Numa determinada ocasião, eu fiz uma visita a um casal e saí dela muito edificado, quebrantado diante de Deus. Eu nunca tinha visto algo igual. Mas é interessante, esse casal havia passado por tantas turbulências, eles haviam passado por tantos chacoalhões da vida, um quase divórcio, uma situação difícil, profissional, etc., lidando com a rebeldia dos filhos e lidando com situações complicadíssimas, e de repente eles têm um impacto na vida, e por causa disso eles começam a orar, a buscar a Deus, reconciliam-se com o Senhor, estavam distantes da igreja, aí voltam para Jesus, aí começam a servir Jesus novamente, e no meio desse caminho, eles resolvem trocar de casa, e aí eles vão construir uma casa, constroem, e agora servindo a Deus, agora animados, agora até trabalhando na obra de Deus, eles me chamaram para ir e conhecer a casa. Fiquei impressionado com toda a casa, com a arquitetura, etc. Tudo muito bem feitinho, bem pintado. Mas o que me chamou a atenção foi quando o casal abriu uma porta. E havia um quartinho, um quarto pequeno, assim, um quarto minúsculo, com uma almofada, com uma Bíblia, com um quadro do Calvário, da cruz. E ela disse assim: pastor, sabe o que é isso aqui? Esse aqui é o nosso altar. Esse aqui é o lugar onde a gente vem para orar. E é o lugar que consagramos a Deus. É o lugar que estamos vindo todos os dias. Por vezes acordamos de madrugada aqui, ou então de manhã cedinho aqui, ou no fim da tarde aqui, buscando a Deus, clamando a Deus. E através da oração que se ergue desse lugar, Deus está fazendo maravilhas na recuperação da nossa vida. A sua casa reflete a sabedoria. E eu fico preocupado porque às vezes a gente vai construir, fazer a planta, e a gente já pensa logo na sala de TV, já pensa logo na sala de estar, na sala de jogos,
no jardim de inverno, etc., né? Não seria interessante separar um lugar para Deus, dizer, isso aqui vai ser nosso altar, aqui nós vamos orar, aqui nós vamos buscar a face de Deus. A casa de um cristão reflete a sabedoria. Mas também a comida da sua mesa, veja o versículo 5, e a comida da sua mesa. Em outras palavras, a rainha de Sabá olhou a comida de Salomão e disse, isso aqui reflete sabedoria. Eu vejo sabedoria nisso. Pois bem, que a gente come também reflete sabedoria. Por uma razão. A Bíblia diz em 1 Coríntios que nosso corpo é o templo de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Então, na nossa comida sábia, nós devemos fazer o quê? Por exemplo, comer menos fritura e mais verduras e frutas. Isso é sabedoria. Ou então, comer menos alimento processado e mais alimento natural. Isso é sabedoria. Beber menos refrigerante, que vem lá um tanto assim de açúcar num copo desse tamanho, e corante, e gás, e química, etc. E cada refrigerante que você toma é uma bomba glicêmica no corpo, no sangue. Beba água, chimarrão, o que mais? Tereré. Coma menos doce e mais comidas leves, naturais. Isso é sabedoria. Isso reflete sabedoria. Já viu aquela pessoa que diz assim, olha, eu como de tudo e nada me faz mal. Já viram alguém falar assim? Não faz mal agora. Você vai ver daqui 30 anos. Então, para que a gente dê menos trabalho para os filhos e netos, para que a gente dê menos trabalho para o cardiologista, para que a gente dê menos trabalho para os irmãos da igreja quando a gente ficar mais velho, a gente tem que comer com sabedoria hoje. Outro reflexo de sabedoria, veja aqui, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros. O local de trabalho da equipe de Salomão refletia sabedoria. A outra pergunta que faço é, seu local de trabalho transmite insensatez ou sabedoria? Lá onde você fica a maior parte das horas do dia, e naturalmente a maior parte da vida acordada, porque nós ficamos uma parte da vida em casa, mas essa parte da vida em casa a gente dorme 8 horas ou 7 horas por noite. Então a maior parte da vida útil, a gente não fica em casa, a gente fica no local de trabalho. Mas esse local de trabalho reflete sabedoria ou insensatez. Para que você entenda melhor. Não estou fazendo juízo de você ter muito investimento no seu local de trabalho, ou pouco investimento. Mas, quando você bate o olho, você sabe onde está a sabedoria, onde está a insensatez. Digamos que você vá a uma oficina, seu carro estragou, e aí você não conhece ninguém, né, e tem que ir em alguma oficina. Aí você chega na primeira oficina e está lá o chão todo sujo de graxa. Está lá as ferramentas, uma jogada para um lado, outra para o outro. Tem aquele macaco de jacaré, sabe? Que você puxa assim, e de 4 rodinhas só tem uma funcionando, e o cara puxa assim, riscando o chão, e aquele negócio vai assobiando, gritando. Debaixo de um carro tem um cara com a camisa tudo rasgada, assoviando uma música sertaneja e mexendo lá, né? De repente entra outro ali, com aquela toquinha daquele time, que a gente não pode dizer, né, qual que é, mas entra assim, aquele do Gavião, e aí o cara, você pergunta assim, olha, eu estou com um carro ali para consertar, faz um orçamento para mim. Deixa aí, qualquer coisa nós conversa depois. Aí você leva o carro numa oficina, tá o chão limpo, as ferramentas
penduradas num quadro de ferramentas. Apesar do serviço pesado, sujo, mas um uniforme para os funcionários. Alguém numa salinha separada está ali para te receber, servir o cafezinho, fazer um orçamento, mesmo que esse valor aqui seja um pouco maior. Na qual das duas oficinas você leva o seu carro? Hã? Nessa? E ficaram indecisos. Eu levaria nessa. Eu levaria nessa. Com certeza você também. Sabe por quê? Isso reflete sabedoria. O local de trabalho seu reflete sabedoria. Mas também, veja o que mais. Aqui, outro reflexo de sabedoria. A organização religiosa de Salomão. Versículo 5 ainda. E o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Ela vê também a organização religiosa de Salomão. A forma com que ele transmite sabedoria no seu trato com as coisas de Deus. A vida de um cristão precisa transmitir sabedoria. A sua organização daquilo que ele, da forma com que ele se relaciona com Deus, transmite sabedoria. E aí vem a pergunta, como estão as suas leituras bíblicas regulares? Sabe, tem gente que lê a Bíblia assim, meio de qualquer forma, assim, faz da Bíblia um livro de magia, e diz assim, eu vou tirar uma palavrinha para hoje, né, e tal, e agora para amanhã, e falta para os crentes hoje, aliás, nós somos chamados vergonhosamente de a geração de crentes mais analfabeta de Bíblia. Sabia disso? Nossos antepassados amavam a Bíblia Sagrada, liam, estudavam, tinham menos recursos, mas estavam constantemente lendo a Bíblia Sagrada. E é interessante que hoje nós desprezamos a Bíblia. Pegue um livro da Bíblia e comece a ler regularmente, um capítulo por dia. Veja o que Deus está falando com você. Por exemplo, no livro de Provérbios, no livro de Efésios, no livro de Romanos, no Evangelho de João. Se você é novo na fé, comece pelos Evangelhos. Se você já está mais cascudo na fé, já vai para as epístolas de Paulo e assim por diante. A sua vida de crente tem que refletir sabedoria. Quais os livros que você está lendo? Há um tempo atrás, cheguei na casa de um cristão. E o cara disse assim, pastor, ó que livro legal que eu estou lendo. E fui ver, era um livro ocultista, um livro de Paulo Coelho. Quais os cursos que você está fazendo aqui na igreja ou até pesquisando? Qual a linha de pensamento doutrinário que você está seguindo? Que ministério você está desenvolvendo na igreja? O quanto você se capacita para aquele ministério? Orando e também treinando e também buscando mais recursos. Se é músico, recursos na música, se é um intercessor, os recursos de leitura, conhecer a história dos grandes intercessores. Se é alguém que trabalha com família, estar também indo, fuçando, se capacitando, lutando. Não é só uma questão de compromisso, é uma questão de sabedoria, de como estamos lidando com aquilo que assumimos. Sabedoria não é algo para verbalizar, mas para mostrar. Então, quer saber se uma pessoa é sábia? Observe a organização, observe a forma profissional que ele trata, observe o seu culto a Deus, observe como ele lida com o tempo, como ele lida com as finanças pessoais, como alguém está lidando com as prioridades, com os relacionamentos. Isso é sabedoria para a vida. Terceiro tipo de sabedoria, eu chamaria de sabedoria relacional, para traduzir realizações pessoais em
relacionamentos saudáveis. Deus te dá muito e você dá um jeito de fazer com que isso alcance corações de pessoas. Sabedoria relacional. Você vai entender melhor. Veja o versículo 8. Quando a rainha de Sabá diz: felizes são os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Salomão consegue um feito relativamente difícil para quem trabalha em equipe: transformar o seu sucesso em alegria do próximo. Transformar o seu sucesso em felicidade do outro. Transformar a sua satisfação em contentamento do próximo. Vivemos uma sociedade que as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais invejosas. E um tenta bloquear o outro, e um tenta invejar o outro, e um tenta a queda de outro, a queda da imagem de outro, e assim por diante. A palavra-chave que seria competição, cooperação nas equipes, passa a ser competição. A sabedoria de Salomão fez com que o ambiente todo do palácio, de todos os servos, fosse harmonioso. Isso é sabedoria. A sabedoria de Salomão fez com que os relacionamentos dos servos, dos oficiais, fossem saudáveis. É difícil demais conviver em lugar onde existe insensatez, onde existe falta de sabedoria nos relacionamentos, nas relações. É difícil demais viver com gente que não é sábia nas palavras, gente que não é sábia no trato, gente que exagera nas críticas. Você gostaria de ficar perto de alguém que reclama de tudo? Gosta? Não, com certeza. O ambiente vai ficando ruim. Isso é falta de sabedoria. O que mais? Marido, você aguenta ficar numa casa onde a esposa é rixosa e briga com você por qualquer coisa o dia inteiro? Não aguenta. Você suporta um ambiente de trabalho onde um colega só conta vantagem? Não aguenta muito tempo. Você consegue ficar numa igreja onde há uma disputa constante por poder, por espaço, por status, por reconhecimento e assim por diante? Não aguenta. Você consegue ficar num casamento, irmão, onde o homem, o esposo é relapso, frio, ausente, materialista? Não aguenta muito tempo. Você consegue ficar num local onde pessoas denigrem a imagem de pessoas? Não aguenta. Isso em qualquer espaço, em qualquer lugar. A Bíblia diz em Provérbios 12, 18, que a língua dos sábios é medicina. Então, isso é sabedoria nos relacionamentos. As relações entre o povo de Deus precisam ser pautadas em sabedoria. Aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, as relações entre amigos, entre colegas de trabalho, na família estendida. Uma mãe sábia promove relacionamentos saudáveis em casa. Ela consegue apaziguar filhos que estão brigando. Isso é sabedoria. Um presbítero sábio na igreja consegue facilitar os relacionamentos daqueles ministérios, daqueles líderes que não estão bem. Consegue. Isso é sabedoria. Um pai sábio monitora os relacionamentos dos filhos. E ele sabe o momento de interferir para o bem da paz de toda a família. Um gerente sábio garante harmonia nos relacionamentos de todos que estão trabalhando. Ele sabe trazer paz. Ele sabe articular a favor da paz. Isso é sabedoria. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou admirada com a sabedoria da equipe de Salomão. Quarto e último tipo de sabedoria, a sabedoria missional, para traduzir dádivas de Deus em testemunho. Veja comigo como termina essa história, versículo 9. A rainha diz: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Isso é porque o Senhor ama Israel para sempre e te constituiu rei para executardes juízo e justiça. Contam
os historiadores que a rainha de Sabá volta, ela vem para Israel como pagã e volta para a sua terra como convertida a Deus. E nessa condição de convertida a Deus, ela traz o seu país, a sua nação, ao conhecimento do Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Por fim, a rainha volta para a sua terra, reconhecendo a grandeza de Deus. A rainha se converteu, é isso que eu quero dizer. Ela se converte a Deus. Mas para isso ela não ouviu uma exposição evangelística. Ela não ouviu um método evangelístico, como, por exemplo, as 4 leis espirituais. Não ouviu uma pregação de um grande evangelista lá daquele tempo. Ela não ouviu um convite, assim, ó, rainha, vamos no culto. E aí, quando o culto decorrer, você entrega a sua vida a Cristo. Não. Ela viu a sabedoria de Salomão. E isso converteu o coração dela. Atitudes de sabedoria falam mais do que palavras. Gestos coerentes pregam mais do que 1000 sermões. Decisões sensatas evangelizam mais do que todos os métodos possíveis. A forma com que você lida com pessoas, você está evangelizando. A forma com que você estabelece suas prioridades, com isso você está evangelizando. Alguém está vendo. Alguém está se espelhando em você. Alguém está procurando conhecer o Deus que você serve por causa das suas atitudes. A forma com que você investe o seu dinheiro, a forma com que você cuida da sua casa, a forma com que você cuida dos seus colegas de trabalho, a forma com que você cuida de você mesmo, está transmitindo, é um sermão silencioso que devemos pregar para Chapadão do Sul. Pessoas ou se aproximam de Deus por causa da sabedoria dos cristãos, ou se afastam de Deus por causa da insensatez dos cristãos. Algum tempo atrás, eu li sobre um jovem chinês, que era violento, era um jovem de gangues, e ele entrega a sua vida para Jesus. E dali um tempo, depois do discipulado, ele está naquela comissão dos presbíteros que fazem aquela última entrevista para conhecer aqueles que serão os novos membros da igreja. Perguntaram para ele, como foi que você encontrou Cristo? Aí ele disse, foi através do 5º evangelho. Aí alguém disse, mas como assim? A Bíblia só tem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele disse, não, o 5º evangelho eu não li. O 5º evangelho eu vi. As atitudes da minha mãe. Minha mãe crente. Minha mãe serva de Deus. E minha mãe nunca entrou em confronto por causa da vida que eu levava. Mas ela me tratava bem, ela me tratava com cuidado, com coerência, e sempre dizia, filho, estou orando por você. A vida sábia da minha mãe me tirou do mundo e trouxe para Cristo. De que forma você tem sido sábio na sua vida? Eu imagino a rainha voltando para a Etiópia, pensando, eu descobri agora como ser mais sábia. Eu descobri como ser mais sábia na minha vida, no meu reino, no meu reinado, na minha liderança, como ser mais excelente. E isso nós também podemos aprender à luz desse texto, a sabedoria da experiência para traduzir teoria em solução, a sabedoria da vivência para transformar conhecimento em comportamento, a sabedoria relacional para transformar nossas realizações em gente feliz ao nosso lado, sabedoria missional para transformar dádivas de Deus em testemunho para aqueles que não conhecem a Deus. Eu te convido a ficar em pé nessa hora, e a nossa oração, meu apelo é, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, faz-nos mais sábios,